Se eu soubesse que aquela manhã de setembro mudaria completamente o rumo da minha vida, talvez tivesse prestado mais atenção aos pequenos detalhes que passavam despercebidos diante dos meus olhos. Minha rotina sempre foi previsível e reconfortante, daquelas que nos fazem acreditar que temos total controle sobre nosso destino. Como professora universitária do Departamento de Literatura, eu dividia meus dias entre as salas de aula repletas de alunos curiosos e meu aconchegante lar, onde criava minhas duas filhas ao lado de Rafael, meu marido há 15 anos. Bianca, nossa primogênita de 13 anos, herdou meu amor pelos livros e minha introspecção natural, enquanto Laís, com seus 10 anos, era pura energia e criatividade, lembrando muito seu pai em seus momentos mais descontraídos. Rafael construiu uma carreira sólida no mundo corporativo, escalando posições até se tornar diretor financeiro de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Nosso relacionamento sempre foi baseado em companheirismo e admiração mútua, cada um respeitando o espaço e as ambições do outro. Mantínhamos uma dinâmica que funcionava perfeitamente. Enquanto ele navegava pelo universo dos números e estratégias empresariais, eu me dedicava à academia e garantia que nossa família mantivesse aquela conexão especial que tanto prezávamos. Nossas manhãs começavam cedo, com o aroma do café recém-passado preenchendo a cozinha enquanto preparávamos o café da manhã em família. Era nosso momento sagrado, quando compartilhávamos planos para o dia e pequenas histórias que faziam todos rirem. Rafael sempre fazia questão de levar as meninas à escola antes de seguir para o escritório, e eu aproveitava esse tempo para organizar meu material e revisar as aulas do dia. No entanto, comecei a notar mudanças sutis em nossa rotina aparentemente perfeita. Rafael passou a receber mais chamadas de trabalho durante nossos momentos em família, e suas saídas para reuniões noturnas tornaram-se mais frequentes. Na época, atribuí essa mudança ao novo projeto que sua empresa estava desenvolvendo, algo que ele mencionava com entusiasmo crescente durante nossas conversas cada vez mais escassas. Foi nesse contexto que recebi a notícia do retorno de minha irmã Beatriz ao Brasil, após 5 anos morando em Londres. Ela sempre foi meu oposto em praticamente tudo. Enquanto eu escolhia a estabilidade de uma vida acadêmica e familiar, Beatriz construiu uma carreira internacional como consultora de marketing, colecionando experiências e relacionamentos ao redor do mundo. Sua volta prometia trazer aquela agitação típica que sempre a acompanhava, mas algo em meu íntimo me dizia que desta vez seria diferente. Lembro-me perfeitamente do jantar em que anunciei sua volta para a família. Rafael, que normalmente demonstrava pouco interesse nas notícias sobre meus parentes, pareceu estranhamente animado com a ideia de receber minha irmã. Na ocasião, não dei importância à sua reação, talvez porque estivesse ocupada demais planejando como reorganizaria minha agenda para ajudar Beatriz em sua readaptação ao país. Mal sabia eu que aquele entusiasmo seria o primeiro de muitos sinais que escolhi se ignorar. A chegada de Beatriz trouxe uma nova dinâmica para nossa rotina familiar. Minha irmã, com seu jeito cosmopolita e histórias envolventes sobre sua vida no exterior, rapidamente se tornou uma presença constante em nossa casa. As meninas adoravam a tia que trazia presentes diferentes e contava histórias sobre lugares distantes que elas sonhavam conhecer. No início, confesso que me senti feliz em ter minha única irmã por perto novamente, apesar de nossas diferenças sempre terem sido marcantes. Beatriz conseguiu um apartamento no mesmo bairro que o nosso, e começou a trabalhar como consultora independente, o que lhe dava uma flexibilidade de horários que eu secretamente invejava. Ela aparecia em casa nos momentos mais inesperados, às vezes para um café da tarde improvisado, outras vezes para um jantar sem aviso prévio. Rafael, que antes costumava chegar tarde do trabalho, começou a voltar mais cedo nos dias em que sabia que minha irmã estaria conosco. Foi durante um desses jantares que notei a primeira mudança significativa no comportamento de meu marido. Enquanto eu servia a sobremesa, percebi como seus olhos seguiam os movimentos de Beatriz, como ele ria um pouco mais alto de suas piadas, e como sua postura corporal mudava na presença dela. Eram detalhes sutis, daqueles que só uma esposa de tantos anos conseguiria notar, mas que faziam meu estômago revirar de uma forma que eu não conseguia explicar. As mensagens no celular de Rafael tornaram-se mais frequentes, e ele passou a proteger o aparelho com mais zelo, sempre com a tela virada para baixo, e nunca mais o esquecendo distraidamente pela casa, como costumava fazer. Quando eu perguntava sobre seu dia no trabalho, as respostas vinham mais curtas, menos detalhadas, como se ele estivesse constantemente distraído com pensamentos que não queria compartilhar. Em uma tarde particularmente tensa,
Encontrei um recibo de um restaurante sofisticado no bolso de seu paletó, enquanto organizava as roupas para a lavanderia. A data coincidia com um dia em que ele disse ter tido uma reunião de trabalho que se estendeu pelo jantar. O valor da conta, claramente para 2 pessoas, fez meu coração apertar. Guardei aquele papel como quem guarda uma prova que não quer admitir que existe. As mudanças em casa também começaram a afetar as meninas. Bianca, sempre tão observadora, começou a fazer perguntas sobre por que o pai estava diferente, por que ele checava tanto o celular durante o jantar, por que tia Beatriz estava sempre por perto. Laís, mais nova e mais sensível às mudanças de humor dos adultos, passou a ter dificuldades para dormir, pedindo com mais frequência para dormir em nossa cama, como se tentasse inconscientemente manter a família unida. O ponto crucial dessa fase foi quando Rafael começou a inventar compromissos nos fins de semana, momentos que sempre foram dedicados à família. Nossos tradicionais almoços de domingo, que antes eram sagrados, tornaram-se cada vez mais raros. E nas poucas vezes em que conseguíamos estar todos juntos, Beatriz invariavelmente aparecia, trazendo consigo aquela energia que agora me causava um incômodo cada vez maior. Foi durante a organização da festa de 25 anos da empresa de Rafael que todas essas pequenas mudanças começaram a fazer um sentido que eu não queria aceitar. Quando ele mencionou, casualmente durante o café da manhã, que seria melhor eu não comparecer ao evento por ser muito formal e corporativo, senti como se algo se quebrasse dentro de mim. Especialmente quando, horas depois, descobri por acaso que Beatriz havia sido convidada para acompanhá-lo. A descoberta da verdade não veio como um raio em um dia de sol, mas como uma tempestade que se forma lentamente, nuvem por nuvem, até que o céu desaba sobre nossa cabeça. Na semana que antecedeu a festa da empresa, encontrei uma série de mensagens no tablet que Rafael havia esquecido em casa. Não era meu costume verificar seus dispositivos, mas uma notificação que piscou na tela enquanto eu o movimentava da mesa de centro chamou minha atenção. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, meu amor. O remetente era Beatriz. Minhas mãos tremiam enquanto deslizava pela tela, revelando meses de conversas entre meu marido e minha irmã. Mensagens que começaram profissionais, com Beatriz pedindo conselhos sobre o mercado brasileiro, e que gradualmente evoluíram para algo muito mais íntimo. Encontros secretos, palavras de carinho, planos para momentos juntos. Cada mensagem era como uma punhalada em meu peito. Ali estava documentada a traição não apenas do meu casamento, mas de todos os laços familiares que eu considerava sagrados. Naquela noite, sentada sozinha em nossa sala de estar depois que as meninas foram dormir, revivi cada momento dos últimos meses sob uma nova perspectiva. Os jantares em família onde eles trocavam olhares, as saídas repentinas para resolver emergências do trabalho, as mudanças no comportamento de Rafael, tudo fazia um doloroso sentido agora. Como professora de literatura, eu sempre ensinei meus alunos sobre a importância dos detalhes na construção de uma narrativa, mas havia falhado em ler os sinais da minha própria história. O que mais me dilacerava não era apenas a traição em si, mas a escolha dos traidores. Beatriz, minha única irmã, aquela que dividiu comigo as memórias da infância, os segredos da adolescência, os momentos mais importantes da vida. E Rafael, o homem com quem construí uma vida, o pai das minhas filhas, meu companheiro de 15 anos. Como eles puderam transformar nosso sagrado laço familiar em algo tão profano? Passei a noite em claro, alternando entre momentos de choro silencioso e períodos de uma raiva tão intensa que precisava morder o travesseiro para não gritar. Pensava nas minhas filhas dormindo no quarto ao lado, inocentes diante da tempestade que estava prestes a atingir nossa família. Como eu poderia protegê-las da dor que estava por vir? Na manhã seguinte, me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Havia um novo tipo de determinação em meus olhos, uma força que nascia da dor e da indignação. Tomei uma decisão que mudaria o curso de todas as nossas vidas. Eu iria à festa da empresa, não como a esposa submissa que eles esperavam que eu fosse, mas como uma mulher que se recusava a ser feita de tola em sua própria história. Liguei para minha melhor amiga Clara, professora de Direito na mesma universidade onde leciono. Com sua ajuda, comecei a reunir documentos e evidências, preparando-me não apenas para o confronto que estava por vir, mas para todas as batalhas legais que poderiam surgir depois. Ela me ajudou a ver que eu não estava sozinha e que tinha mais força do que imaginava. A noite da festa chegou carregada de expectativas.
Vesti um vestido preto que havia comprado meses antes para uma ocasião especial que nunca aconteceu. Arrumei meu cabelo com um cuidado que há tempos não dedicava a mim mesma, e pela primeira vez em semanas me permiti usar o perfume favorito de Rafael, não para agradá-lo, mas para marcar o fim de uma era. Clara me acompanhou até o evento, dando-me o apoio silencioso que eu tanto precisava. O salão do hotel mais luxuoso da cidade estava decorado com elegância para celebrar os 25 anos da empresa. Ao entrar, imediatamente localizei Rafael e Beatriz próximos ao bar. Minha irmã usava um vestido vermelho que parecia gritar por atenção, enquanto Rafael, em seu terno italiano impecável, a apresentava aos colegas de trabalho com um sorriso que eu conhecia tão bem. Decidi não fazer uma cena imediata. Em vez disso, circulei pelo ambiente, cumprimentando pessoas que me reconheciam como a esposa do diretor financeiro. Cada "que surpresa ver você aqui" era recebido com um sorriso educado e uma resposta casual. Observei à distância como Rafael e Beatriz interagiam, como seus corpos se aproximavam durante as conversas, como suas risadas pareciam sincronizadas, uma dança íntima que agora era dolorosamente óbvia para mim. O momento decisivo veio durante uma música lenta. Vi quando Rafael conduziu Beatriz para a pista de dança, suas mãos posicionadas de uma maneira que ultrapassava qualquer limite aceitável entre cunhados. Foi então que me aproximei, meu coração batendo tão forte que achei que todos no salão podiam ouvi-lo. Que bela festa de família! Disse em voz alta o suficiente para que os casais próximos pudessem ouvir. Rafael e Beatriz congelaram no lugar, seus rostos perdendo a cor gradualmente. Não sabia que apresentar a amante aos colegas de trabalho tinha se tornado uma prática corporativa aceitável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros casais se afastaram discretamente, criando um círculo vazio ao nosso redor. Rafael tentou me puxar para um canto mais reservado, mas eu mantive minha posição. 15 anos de casamento me davam o direito de escolher onde e como essa conversa aconteceria. Amanda, não é o que você está pensando, Beatriz começou, sua voz tremendo levemente. Nós podemos explicar. Explicar o que exatamente, Beatriz? As mensagens de amor que vocês trocam? Os encontros secretos? Ou talvez como vocês planejavam continuar enganando não só a mim, mas minhas filhas também? Rafael tentou intervir, seu rosto uma máscara de pânico e vergonha. Por favor, vamos conversar em particular. Isso não é lugar. Não é lugar. Este é exatamente o lugar, interrompi, mantendo minha voz controlada mas firme. Você escolheu trazer sua amante, que por acaso é minha irmã, para seu ambiente profissional. Agora seus colegas podem ver exatamente que tipo de homem você é. O confronto continuou por alguns minutos que pareceram horas. Não houve gritos ou cenas dramáticas. Não era necessário. A verdade, exposta sob as luzes brilhantes do salão de festas, falava por si mesma. Quando terminei de dizer tudo o que precisava, simplesmente me virei e caminhei em direção à saída, onde Clara me esperava. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei minhas filhas dormindo na casa de minha amiga Marina, conforme havíamos combinado. Sentei-me na sala escura de nossa casa e, pela primeira vez desde que descobri a traição, permiti que as lágrimas caíssem livremente. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio. O alívio de quem finalmente se liberta de um peso que nem sabia que carregava. Os dias que se seguiram ao confronto foram como navegar em águas desconhecidas. Rafael tentou voltar para casa naquela mesma noite, mas encontrou as fechaduras trocadas, uma precaução que Clara havia me ajudado a tomar. As meninas, inicialmente confusas com a situação, precisaram de explicações delicadas e apropriadas para sua idade. Decidi ser honesta com elas, dentro dos limites do que podiam compreender, evitando demonizar seu pai ou sua tia, por mais que isso exigisse um autocontrole imenso de minha parte. Minha rotina precisou ser completamente reestruturada. As manhãs, antes preenchidas com a movimentação familiar, tornaram-se estranhamente silenciosas, mas ao invés de me deixar consumir pelo vazio, transformei esse tempo em momentos de autocuidado. Comecei a praticar yoga, algo que sempre quis, mas nunca tinha encontrado tempo. A prática não apenas me ajudou a lidar com o estresse físico, mas também trouxe uma clareza mental que eu desesperadamente necessitava. O apoio veio de lugares inesperados. Meus alunos, percebendo minha mudança de humor, começaram a deixar pequenas notas de encorajamento em minha mesa. Colegas do departamento se revezavam para me fazer companhia durante os almoços,
garantindo que eu não ficasse sozinha com meus pensamentos. Marina, que sempre cuidou das meninas quando precisei, se tornou um pilar ainda mais forte em nossa rotina. A terapia foi fundamental nesse processo. Minha terapeuta me ajudou a entender que a traição falava mais sobre eles do que sobre mim. Aprendi a não me culpar por não ter percebido os sinais antes, a não questionar meu valor como mulher, esposa ou irmã. Foram meses de trabalho interno intenso, desconstruindo crenças limitantes e reconstruindo minha autoestima. O processo de divórcio foi iniciado com a ajuda de Clara, que me indicou uma excelente advogada. Rafael, talvez movido pela vergonha pública ou por um lampejo de consciência, não criou grandes obstáculos nas negociações. A guarda das meninas foi estabelecida de forma compartilhada, com elas morando principalmente comigo, mas mantendo contato regular com o pai. Quanto a Beatriz, ela tentou me procurar diversas vezes para se explicar, mas mantive minha decisão de cortar contato. Nossa mãe, quando soube de toda a história, ficou devastada. O Natal daquele ano foi particularmente difícil, com a família dividida e feridas ainda muito abertas. Mas foi também quando percebi que estava mais forte do que imaginava. Mergulhei em meu trabalho acadêmico com renovada energia. Iniciei uma pesquisa sobre narrativas de superação na literatura contemporânea, um projeto que se tornou quase terapêutico. Comecei a escrever um diário, transformando minha dor em palavras, e descobri que tinha muito a dizer. Esse processo de escrita acabou se transformando em um grupo de apoio para mulheres na universidade, onde compartilhávamos nossas histórias e nos fortalecíamos mutuamente. As meninas, embora inicialmente abaladas, mostraram uma resiliência admirável. Bianca, com sua maturidade precoce, tornou-se ainda mais próxima de mim, enquanto Laís encontrou na arte uma forma de expressar seus sentimentos. Juntas, criamos novos rituais familiares, como nossas noites de cinema às sextas-feiras e passeios de domingo no parque. 2 anos se passaram desde aquela noite na festa corporativa, e hoje posso dizer que a vida tem uma maneira interessante de nos surpreender quando menos esperamos. Em uma das minhas aulas sobre literatura contemporânea, conheci Daniel, um professor de música que havia sido convidado para um projeto interdisciplinar na universidade. Ele entrou em minha sala para discutir a possibilidade de unirmos literatura e música em um projeto inovador para os alunos. Nossa conexão foi imediata, mas diferente de tudo que já havia experimentado. Daniel não tentou apressar nada, respeitando meu tempo e minhas hesitações. Ele entendeu que eu vinha de um lugar de reconstrução e que minhas filhas eram minha prioridade absoluta. Com paciência e gentileza, foi se tornando primeiro um amigo, depois um confidente, e, finalmente, alguém com quem eu podia imaginar um futuro. As meninas, inicialmente cautelosas com a ideia de um novo relacionamento, foram conquistadas pela maneira natural e respeitosa com que Daniel se aproximou delas. Ele nunca tentou substituir o papel de Rafael como pai, mas criou seu próprio espaço em nossas vidas. As aulas de música que ele começou a dar para Laís aos sábados se tornaram um momento especial de conexão entre eles, enquanto Bianca encontrou nele um parceiro para discussões sobre seus livros favoritos. Minha carreira acadêmica floresceu de maneiras inesperadas. O grupo de apoio que criei na universidade se transformou em um projeto de extensão reconhecido, ajudando outras mulheres a encontrarem sua força interior. Publiquei meu primeiro livro, uma análise sobre resiliência e transformação na literatura contemporânea, dedicado às minhas filhas e a todas as mulheres que encontram força para recomeçar. Rafael e eu conseguimos estabelecer uma relação cordial, focada no bem-estar de nossas filhas. Ele se mudou para outra cidade com Beatriz, o que inicialmente causou angústia nas meninas, mas também nos permitiu estabelecer limites mais saudáveis. Com o tempo, aprendi que perdoar não significava aceitar o que aconteceu, mas sim me libertar do peso do ressentimento. Hoje, sentada em meu escritório preparando as aulas da próxima semana, olho pela janela e vejo um céu diferente daquele que me cobria há 2 anos. Não é um céu mais bonito ou mais azul, é apenas diferente. E diferente, aprendi, não significa pior. Às vezes, significa exatamente o que precisamos para crescer. As cicatrizes ainda estão aqui, mas não doem mais como antes. Elas se tornaram marcas de uma história de superação, lembretes de que somos mais fortes do que imaginamos. Cada capítulo difícil de nossas vidas tem o potencial de nos ensinar algo valioso se estivermos dispostos a aprender. E essa foi minha história. Mas e você? Já passou por momentos de transformação que pareciam impossíveis de superar? Como encontrou força para seguir em frente? Deixe seu comentário abaixo. Quero conhecer sua história também. Se essa narrativa tocou seu coração,
Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos encontramos no próximo vídeo.